Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam bem-vindos ao 6º ano, tá? Ano passado para vocês era totalmente diferente, porque vocês tinham apenas uma professora, agora vocês terão vários professores. Então eu espero que vocês consigam se habituar a essa nova condição de ensino para vocês, que são várias disciplinas e vários professores, tá bom? Sejam bem-vindos ao 6º ano. Eu estarei dando aula para vocês de história, tá? Nós iremos abordar desde o início de como surgiu o mundo até mais ou menos 1435, tá bom? Que é um pedacinho, o finalzinho da Guerra dos 100 Anos, que se resolve no Tratado de Paz entre Inglaterra e França. Então nós iremos abordar quase 1500 anos, tá? Eu espero que vocês absorvam bastante os conteúdos. O que tiver dúvida é só nos procurar. Estaremos na escola também nas aulas presenciais, toda quarta-feira, tá bom? Então vocês participem, perguntem, anotem qualquer dúvida que tiver e levem para as nossas aulas presenciais, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta que eu irei fazer para vocês é o porquê estudar história. Ah, professora, a história é chata, eu não gosto de história. Tem muita gente que fala isso, é normal falar isso. Eu, por exemplo, resolvi ser professora de história porque, a princípio, eu não queria ser professora de história, eu queria ser professora de educação física, né? Porque eu sempre fui muito agitada. Mas com o tempo eu fui modificando e resolvi ser professora de história. Às vezes você escolhe uma profissão por influência de alguma vivência que você teve. Aí você acaba modificando. Às vezes a pessoa quer ser bombeiro, mas lá na frente resolve ser policial militar. Às vezes você é um músico, você é um maestro formado, e aí você resolve não ser mais maestro, resolve então ser professor de música. Então, as pessoas vão convivendo, passando a vida, vai passando por vários momentos da sua vida, e aí elas mudam de ideia, elas mudam o pensamento. Então, eu resolvi ser professora de história. Então, hoje em dia, nós somos professoras. Nós somos formadas eu sou formada em educação infantil, professora de história, né? E nós também somos pós-graduada. Então nós temos aqui, nós estamos preparados para ajudar e para tirar as dúvidas de quem precisar, tá bom? Então qualquer dúvida, gostem de história ou não gostem, nós temos que conviver com a história, porque tudo tem história. O lápis tem uma história, o anel que você usa tem uma história, o óculos que você usa tem uma história. Olhar ao nosso redor, tudo que a gente olha tem uma história. Até o sofá que você senta na sua casa tem uma história. Então a história ela é muito importante. Então a primeira pergunta que nós iremos fazer é o que é história, né? História ela é a ciência que estuda as transformações da humanidade no tempo cronológico e no tempo histórico. Cronológico, professora? Peraí, cronológico. Cronológico tem a ver com nascimento, crescimento, escola, empregos, não é? Ir à escola, ir a festas, tem a ver também com a morte. E o tempo histórico é aquele fato que marca, como o descobrimento do Brasil. Quando é que foi descoberto o Brasil? Vocês já estudaram isso no 5º ano, que foi dia 22 de abril de 1500. É importante? É. E é um fato histórico. Outro fato histórico que nós tivemos recentemente foi as eleições para presidente dos Estados Unidos. É um fato histórico e é um fato importante, porque os Estados Unidos é apenas, não é, uma grande potência, não é, econômica e tem grande influência na ONU. Então,
é um fato histórico tudo que tenha relação com os Estados Unidos. Outro fato histórico também que nós estudamos, vocês estudaram no 5º ano, foi o quê? A Lei Áurea. Quando foi assinada a Lei Áurea? 13 de maio de 1888. É um fato histórico importante. Então, há uma cronologia, há nascimento, crescimento e morte. E há o fato histórico, que são o quê? Datações, o que marca o tempo. Então, quando você fala em tempo, você pensa o quê? Calendário, você pensa em relógios, você pensa em luneta, mas você pode contar o tempo de várias formas. E isso nós iremos abordar em história, tá bom? Outra coisa também importante, não é? É que a história, ela foi convencionada, ela foi dividida, não é? Em 4 fases, que essas 4 fases são muito importantes, né? Vamos lá. História antiga, que vem a partir da escrita. História medieval, história moderna e história contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais. Nós iremos ficar nas 2 primeiras fases da história. Nós iremos estudar a história antiga e nós iremos estudar a história medieval. E nós iremos até o finalzinho da Baixa Idade Média em nosso livro de história, tá bom? Então, tem fatos importantes, nós iremos abordar os primeiros hominídeos, né, os primeiros homens da humanidade. Nós iremos abordar as várias teorias que foram levantadas sobre o surgimento do planeta, sobre o surgimento do mundo. Então, nós iremos ter contato com o princípio de tudo. Nós temos várias teorias. Então, nós iremos abordar esses temas que são de suma importância para entendermos o início de tudo, como se desenvolveu a história. Outro ponto importante que nós iremos abordar são os relatos que foram passados, né, o que foi deixado, o que é muito importante para os arqueólogos e muito importante para os historiadores, quer dizer, os vestígios que foram deixados pela humanidade. São fatos históricos, são fatos cronológicos, não é? E que deixaram, que foram de suma importância para se estudar a história, que a partir desses vestígios é que nós conseguimos datar a história, através de utensílios, através de ossos, né? Então, dessa forma é que nós conseguimos datar a história. Então, é importante a história? É. Tem história em tudo quanto é lugar? Tem. Então, nós iremos abordar a história, nós iremos tentar entender a história, nós iremos nos situar dentro da história, né? E eu espero que vocês aprendam e amem história, tá? Porque história, ela é importante. E também tem um fato muito assim, que as pessoas muitas vezes não falam, é que história está em concurso, né? Não tem como você fugir. História está em todos os concursos públicos, quando você vai fazer uma redação, é abordado algum tema histórico, ou um tema atual, mas que também é história. Então, você tem que se ligar, você tem que saber abordar, desenvolver o texto. Então, conhecimento sobre a história é importante, sim, tá bom? Eu espero que venhamos nos dar muito bem, tá? Eu espero que vocês tirem as dúvidas de vocês. Os alunos que não terão aulas presenciais, mandem as suas dúvidas para a coordenação e a coordenação irá passar para mim, tá bom? E nós iremos tentar sanar as suas dúvidas. Então, nos procure, não deixe passar nada, qualquer dúvida, perguntem, tá bom?
Eu quero que vocês participem da história, eu quero que vocês participem da aula, vocês perguntem, anotem. E quem for para a aula presencial, levar já as perguntinhas, tá bom? Para poder a gente tirar as dúvidas, tá bom? Para a nossa aula também ficar mais dinâmica, não é? Outra coisa também que iremos estudar é quem é considerado o pai da história. Então, todo mundo tem um pai, né? Então, a história também tem um pai. Ele se chama Heródoto. Então, ele deixou escritos muito importantes. Ele relatou a guerra médicas, né? Então, essas guerras médicas, todo o relato que ele deixou sobre essas guerras foram muito importantes para poder nos acharmos na história, né? Então, por isso que ele é considerado pai da história. Então, vocês irão entender melhor no decorrer do ano como se deu isso, como se deu as guerras, como surgiu o primeiro homem. Vocês irão passar também pelo período paleolítico, pelo período neolítico. Tudo isso é importante. Quando surgiu o fogo, quando surgiu as primeiras cavernas, as primeiras roupas. Então, vocês irão entender melhor a história desde o início. Então, nós iremos nos focar nesses conteúdos do 6º ano, tá bom? Qualquer dúvida, já falei, é só sinalizar para a coordenação. Não tem exercício hoje, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem com Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula inaugural, tá? E nos vemos na próxima aula, tá bom? Beijos! Tchau!